Na Prever FM, você começa o dia bem informado. 7h44, voltamos com o primeiro jornal na Prever FM e é com satisfação que nós estamos recebendo a nutricionista Karen Kaori Miyamoto para o quadro Alimentação Saudável. Karen, bom dia, satisfação em tê-la aqui mais uma vez. Bom dia a todos. Hoje a gente vai falar de um tema que até mais ou menos se associa ao tema que a gente acabou de abordar com o biólogo Felipe Amorim. Vamos falar sobre escolhas alimentares e impactos ambientais. O que é isso, Karen? Bom, partindo do princípio, na verdade, que todas as nossas escolhas da rotina, nosso estilo de vida, aquilo que a gente faz com frequência, vai impactar no meio ambiente. E a alimentação faz grande parte disso, né? Então, fica muito evidente quando a gente parte de uma alimentação saudável, in natura, com produtos mais de hortifruti, de feiras, que o impacto ali é bem menor do que quando a gente consome apenas alimentos ultraprocessados, que são embalados em plástico, em isopor, em produtos que têm silicone ali, que a gente não consegue reciclar, por exemplo, né? Que ficam perpetuando muito mais tempo dentro do planeta. E hoje em dia a gente já fala muito também sobre como a gente consome muito mais do que o planeta consegue suprir, né? E estamos a, pouca distância, senão já passamos do ponto irreversível da Terra, né? Que é aquele momento que você já utilizou tantos recursos que a Terra já não consegue nem mais repor isso de volta. Então, eu acho que a alimentação saudável que a gente sempre propõe aqui, ligada a nutrientes, à cultura, à sociedade, tudo mais, também tem muito a ver isso com a conservação ambiental. Você não acha que a concorrência também é bastante desigual? Os alimentos saudáveis, né, com os ultraprocessados e tudo mais, que de repente a oferta para os alimentos não saudáveis é bem maior a todo momento, é no mercado, é na quitanda, é na vendinha, não é verdade? Totalmente, na verdade, né? Então, a gente tem que, é o que eu sempre falo, a escolha alimentar saudável nem sempre é uma opção mesmo, assim como o senhor falou. Então, existem regiões mais periféricas, mais afastadas, que a gente não tem o acesso. Então, às vezes, aquelas pessoas que vão poucas vezes para o centro, para a cidade, para fazer a compra, elas vão comprar alimentos não tão perecíveis, que acabam sendo normalmente ultraprocessados. Uhum. E essa competição também continua nessa parte da desigualdade em sentido de valores, né? Então, nós falamos que os produtos ultraprocessados, os produtos industrializados, eles são produzidos em massa, com pouca quantidade do alimento de origem mesmo, né? E por isso acaba custeando muito. Então, realmente não tem como a gente competir sempre com uma alimentação super saudável. Mas ainda assim, se a gente tiver disponível o acesso à feira, a hortas comunitárias, agricultura familiar ali da comunidade, a gente ainda consegue ter alimentos mais acessíveis quanto valor, pensando na época do ano, na safra do mês, né, por exemplo, para ter mais disponível isso. Em compras coletivas também existem hoje em dia. Eu sei que aqui em Botucatu acontece bastante, principalmente com a população vegetariana. Então, às vezes, acaba comprando, fazendo compras coletivas ali a granel de nozes, de sementes, de granola mais natural, menos industrializadas, né? O que flui bastante. Então, existem meios para isso. Eu acho que o ponto de partida principal é a informação da sociedade, dos órgãos representativos e dos órgãos que regem ali políticos, né? Para que a gente entenda qual é o cenário atual e que cada um pode fazer. Então, a gente também teve no final do ano passado a COP30, né? Que é a conferência ali por mudanças climáticas, que avaliam entre várias coisas isso das nossas escolhas alimentares para o ambiente. Então, a gente já falou aqui uma vez sobre escolher sistemas alimentares mais curtos, né? Então, por exemplo, se a gente comprar alimentos que são produzidos da agricultura familiar aqui de Botucatu, mesmo que a gente use o transporte ali do carro, do caminhãozinho, de qualquer coisa que seja, a emissão de gás vai ser bem reduzida. Bem menor do que, por exemplo, se a gente comprou industrializado de outro estado que vem para cá. Não estou falando que ele não faz parte da nossa realidade, que hoje em dia existe isso que a gente falou do acesso inicial, mas entender também dentro do que a gente tem hoje em dia o que a gente pode fazer, né? E no COP30, um dos desafios que eles trouxeram é isso, da gente entender o que pode ser feito, mas poucas pessoas às vezes assumem o compromisso, o que realmente vai ser feito. Então, lá eles levantaram isso do desmatamento, da emissão de gás carbônico. E daí, no final, no relatório oficial mesmo da COP30, não tinha o que seria feito diante disso, né? O que eles chamam de roadmaps lá, que é como se fosse assim, um mapa do problema e o que seria feito em cada etapa.
Então, eu acho que esse distanciamento também é difícil. E também a população participar dessas conferências, dos conselhos ali, porque tudo isso retorna pra gente. Né? O interesse também da população em poder acompanhar. O que a gente percebe é que muita gente não teve o comentário esperado. Não sei se eu estou errado nesse comentário, mas não teve aquela repercussão que se esperava dentro da população em geral, né? Sim, uma coisa que afeta tanto a gente, né? Então, às vezes a gente vive ali numa rotina tão corrida, não que isso justifique, mas às vezes a gente toma iniciativas não tão empáticas, talvez, ideias não tão comunitárias, por exemplo, achando que isso não vai afetar a gente, mas já está afetando, né? Então, chuvas que a gente nunca viu antes estão tendo, desastres naturais que não tinham antes estão tendo. Então, a população começou a ver realmente da pior forma, porque isso já foi dito há muitos anos atrás, há décadas atrás que isso aconteceria, mas a gente não dá ouvidos. Né? Então, algumas escolhas pequenas do dia a dia quanto à reciclagem, compostagem, sempre dentro da possibilidade de utilizar energia renovável, né? Seriam boas escolhas ali, dentro do que cada um pode fazer, contribuir para o melhor para isso. Recentemente, dentro da faculdade, uma professora disponibilizou um link, eu até vou procurar para poder mandar, que fala sobre o impacto o impacto da sua vida no planeta Terra. E daí lá fala quantos planetas Terras você teria que utilizar para suprir ali de uma forma sustentável a sua vida. E daí meus colegas, a gente começou a fazer e começou a dar tipo assim, 4,4 planetas Terras. Olha. E isso que nós somos pessoas que nós estamos ali estudando sobre isso, nós tomamos iniciativas para tentar melhorar isso, né? Quanto à energia, quanto a carona compartilhada, por exemplo, para emitir menos gás, compras mais locais. Reutilizar água, por exemplo, que lavou a roupa para limpar o chão de casa, essas coisas, assim, pequenos detalhes. E a gente já proporciona isso. Imagina as pessoas, por exemplo, em São Paulo, que estão ali 3 horas no trânsito, que só consomem ultraprocessados, que realmente precisam disso por causa da rotina, né, muito corrida. Então é uma coisa muito macro, né? Muito o que se fazer, na verdade. E é isso que a gente estava conversando, que cada um precisa assumir seu papel para iniciar, pelo menos. É interessante. Você falou da agricultura familiar, né, Karen? Como é que tá no seu ponto de vista isso? Porque parece que quando eu era mais novo, a gente ia pra feira, muitos produtores estavam na feira vendendo a sua própria produção. Hoje é mais comum você ver não sei o termo que eu posso usar aqui, mas aquela pessoa o intermediário que vai para o CEAGESP, pega o produto e traz para vender, não produz mais. Existe ainda a agricultura familiar em Botucatu? Como é que está esse segmento no seu ponto de vista? Existe ainda. Existem esses lugares abastecedores, né? Igual o CEAGESP e tudo mais. E existem essas duas vias que você mencionou. Eu acho que é muito difícil quando a gente fala sobre isso, porque o agricultor familiar, ele realmente tem uma agricultura ali de mais diversidade, menor quantidade, maior qualidade, né? E realmente é um pouco difícil competir, porque, por exemplo, a agricultura familiar já orgânica, também tem desafios maiores, porque como ela não utiliza de agrotóxicos, né, que realmente para o planeta seria melhor, para os aquíferos, para a parte da poluição, tudo mais, ainda assim sai muito mais caro para o produtor. E daí na competição da venda também é mais difícil. Existem esses dois setores, eu acho muito difícil falar o que é certo ou errado, porque também entra muito nisso da parte econômica, né, mas ecologicamente para o meio ambiente seria melhor isso da agricultura circular do lugar. Então, comprar do agricultor familiar, do agricultor menor ali e vender nessas feiras. Eu cresci com isso, né? Dos meus pais sendo agricultores. Eles também são agricultores que vendem para feirantes. Os feirantes vendem ali na nossa região. Então, é uma coisa que funciona bem. Mas também, diversas vezes, esses mesmos clientes saem para pegar no CEAGESP, mas nem sempre compensa para eles por causa disso que a gente estava falando. Do trânsito, da competitividade, da volatilidade dos preços, né? E eu acho que os agricultores, essas pessoas, os fazendeiros no geral, eles estão sofrendo muito com os impactos ambientais porque eles dependem disso, do sol, da água, do tempo, do clima, para a produção deles, né? Então, para mim era bem difícil, assim, porque como eu cresci nisso, daí às vezes a gente tá na aula, lá no início da graduação, muita imaturidade mesmo, até da minha parte, de todo mundo, porque a gente tá aprendendo, né? Um ambiente de aprendizado. E as pessoas falavam assim, nossa, as alfaces estão tão caras. Parece que, tipo, eles não têm dó da gente. Mas aí, no final, aquele produtor investiu tudo que ele tinha naquela produção e choveu e acabou com tudo. Então, minha família teve épocas que teve chuva de granizo. E daí, meus pais falaram assim, nossa, foi todo investimento que acabou em nada, basicamente.
E daí tem os colaboradores que a gente tem que pagar da mesma forma, tem o sítio que tem que refazer de novo para recomeçar do zero. E daí, assim, graças a Deus, eles tinham formas de fazer isso, mas tem produtores menores que não têm. Então é isso que a gente falou assim, o Brasil não é um país estruturado para, por exemplo, deu enchente, deu algum desastre natural, as pessoas se reestabelecerem. Para você montar a sua primeira casa já é difícil, já é desafiadora. E se a gente não parar para pensar como as nossas escolhas do dia a dia, como por exemplo, essa embalagenzinha de bala não vai fazer mal para o meio ambiente. Daí você joga, daí todo mundo pensa isso, inunda aquela região, vai afetar as pessoas sempre mais vulneráveis e elas vão perder a casa, elas vão perder o transporte delas e para elas se restabelecerem, né? Então, eu acho que são das micro coisas que as pessoas falam, não pode ser muito rigoroso, não pode ser muito assim, mas eu acho que tem que ser assim agora, porque a gente já chegou numa época de emergências, né? Aquele que a gente falava assim, é num futuro distante, né? Uhum. Futuro já é distante, e já um pleonasmo aqui, mas já é um tempo distante e tal, esse tempo já chegou, algum tempo. E olha, coincidentemente, alguns meses eu comecei, depois de algumas horas terminado o jornal, voltando para casa, eu percebi que tinha um caminhão vendendo frutas. Tá? E um dia eu parei, eu gosto muito de mamão, parei, aí bom dia, e ele tinha uma diversidade de frutas vendidas, e aí peguei amizade com o seu Luiz, né? Ele é um produtor rural, ele vem para Botucatu todas as quintas-feiras, vai para outras cidades da região outros dias da semana e vende os produtos 90% que ele produz, sabe? E ele também falou, olha, alface não está muito legal, porque choveu isso, choveu aquilo, choveu demais o tomate, enfim, mas ele tem os produtos dele, sabe? Então eu voltei no tempo, na época que você tinha as feiras livres em Botucatu em diversos pontos da cidade, né? E esse produtor, o seu Luiz aí, que vende, e o pessoal ali do entorno ali da região norte da cidade, sabe que ele passa e o pessoal vai lá. E sabe que vai ter um produto de qualidade, sem agrotóxico, sem defensivo, enfim. Eu acho muito legal e deveria ter uma espécie de um apoio para essa gente, né? A agricultura familiar, eu acho que, como você disse, existe ainda, mas mal divulgada, né? Pra gente poder falar, olha, existe uma horta em tal lugar, você pode comprar, enfim, eu acho que falta mais divulgação nesse tipo de cultura, né? Totalmente. Então, assim, essa mini ação desencadeia uma coisa tão grande. Então, por exemplo, se aqui a gente tivesse uma iniciativa de apoio a esses agricultores, e esses agricultores ali, eles estão bem divulgados, estão bem estruturados, eles têm suporte, né? Porque, por exemplo, pra esse homem sair dali, ele deixou a casa dele, deixou a família dele e tudo mais. Então, assim, para isso acontecer, as pessoas estarem ali com acesso mais próximo, de conseguir comprar perto das suas casas, ter uma alimentação mais saudável, tem menos gasto para saúde, né? Para consultas médicas, para uso do recurso relacionado à saúde pública, seria muito melhor. Então, isso é o que a gente fala do trabalho da prevenção, né? Da doença, da promoção da saúde. Mas hoje em dia a gente está além da prevenção e da promoção, a gente está mais no tratamento, né? Na verdade, não é além, a gente está antes, né? A gente está no tratamento das doenças. Então, a partir do momento que tudo isso acabar melhorando e mudando, a gente volta para poder ter esse mundo ideal, utópico da promoção da saúde, prevenção de doenças realmente. Olha, hoje das 7 até as 8 a gente foi com aulas realmente para a gente mudar o estilo de vida, né? Para pensar realmente em qualidade de vida, preservar o meio ambiente, né? Karen, muito obrigado mais uma vez pela sua participação e até a próxima, viu? Eu que agradeço, até mais. Você ouviu Primeiro Jornal Previr FM.